Estamos acompanhando essas leituras sequenciais, seja dos Atos dos Apóstolos, seja também do Evangelho segundo São João. E é muito belo nós vemos aqui nos Atos dos Apóstolos como Deus é capaz de preencher de bem ao mal. Como um acontecimento doloroso, difícil, a perseguição que está ali em Jerusalém, a partir da morte de Estevão, também a partir daquele momento, Saulo que sai perseguindo os cristãos, Deus o converte, e assim como Deus o converte, também por onde aqueles que, fugindo daquela perseguição, chegaram, levaram aquilo que receberam, levaram o anúncio de Jesus Cristo e vão anunciando a palavra por onde passam. E como dizia nos Atos dos Apóstolos, a mão do Senhor estava com eles. Porque se a mão do Senhor não está presente, já diz a Escritura, se não é o Senhor quem constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Mas o Senhor era aquele que desejava que esta boa notícia, esta semente do Evangelho, ultrapassasse os confins de Jerusalém e de Israel. Por isso esse Salmo 86, todos têm nascido nela Jerusalém. E Jerusalém já não é mais apenas a capital de Israel. Jerusalém se torna um símbolo da igreja. O Senhor aumenta os muros da sua igreja, para que não apenas o povo de Israel estivesse dentro, todos os povos, todas as gentes. E a mão do Senhor vai garantindo os frutos de conversão, de salvação. Aqui chega, quando Jerusalém fica sabendo que Antioquia tinha acolhido o Evangelho, envia alguém, envia Barnabé para se certificar da verdade do Evangelho que tinham acolhido. Porque quando os samaritanos tinham sido evangelizados, vocês batizados do Espírito Santo, a gente nem sabia que existe o Espírito Santo, falavam os samaritanos. Então a igreja tem esta missão também de vigiar e de confirmar. E Barnabé confirma, porque vê os frutos na vida dos irmãos. Vê como, mais ainda, esses aqui, já falávamos ontem, já não são judeus que frequentam a sinagoga, que conhecem a história da salvação. São pagãos, alheios à revelação judaica. Mas homens que precisavam de salvação e se deixaram salvar por Cristo. Jesus Cristo. Jesus que significa Deus salva. E Cristo que significa o Messias ungido. Barnabé percebe os frutos da verdade e da presença de Cristo. Os frutos são visíveis. E por isso pode confirmar. Agora, em contrapartida, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver. O Espírito Santo dá esse discernimento a Barnabé, de perceber os sinais, perceber os frutos. Em contrapartida, nós vimos no Evangelho, judeus que têm Jesus diante de si, era a festa da dedicação, a festa da consagração. O templo tinha sido profanado, o templo do exílio, depois reconstruído e reconsagrado. Então se celebrava naqueles dias a festa da dedicação do templo. E Jesus quer este templo ungido, consagrado, estar diante deles, mas eles não querem enxergar. Querem que Jesus Cristo diga, fale-nos abertamente, és o Messias ou não és o Messias? Por isso dizia, pior cego é aquele que não quer enxergar.
não têm capacidade, está cego, não tem discernimento, não sabem enxergar os frutos, a ação de Deus. Eu me lembrava hoje, meditando essa palavra, no contexto do seminário, num momento eu tinha um grande combate sobre entrar ou não entrar na vocação, no ministério. E eu esperava que outros me dissessem, que a igreja fosse aquela que me dissesse, não, nós achamos que sim, portanto você deve ir adiante. Certamente é um discernimento da parte da igreja. Não basta que alguém diga, eu me sinto chamado a ser padre. Onde estão os sinais? Porque Deus marca com sinais. E nós somos chamados na nossa vida a perceber os sinais de Deus. Mas naquele momento eu tinha dúvidas e queria que alguém dissesse, nós vemos, portanto você vai adiante. E foi um amigo muito próximo que me disse, não depende apenas de que alguém te diga. Ele me disse, aliás cantou, né? A decisão é tua. Ouvires a voz do vento, clamando sem cessar. A decisão é sua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Que coral bonito, né? A decisão é tua. É você quem, percebendo a ação de Deus, os sinais de Deus presentes na história, é chamado a dizer, aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor presente, que confirma. E Jesus Cristo aqui falava, já não disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. As obras que o Pai realiza na nossa vida dão testemunho de quem Ele nos chamou. Mas nós queremos que Ele seja aquele que diga. Não, irmãos. A fé implica também um caminho da nossa parte de adesão. Muito bonito aqui nos Atos dos Apóstolos dizia no final. Os irmãos aderiram a Cristo. Não eram simpatizantes de Cristo. Aderiram. É o Shema. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Há uma adesão de vida. Muitos são aqueles que hoje, por primeira vez em Antioquia, foram chamados os discípulos com o nome de cristãos, ungidos também eles pelo Espírito de Cristo. Muitos hoje se fazem chamar de cristãos, sem uma adesão verdadeira a Cristo. Aquele que diz Cristo sim, igreja não. E olha o que Cristo diz: vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. Porque Cristo não cuida. Eu sempre me lembro daquela expressão do Papa Francisco: Jesus não enviou pastores para cuidar de ovelhas, cuidar e ficar penteando ovelhas exóticas. Fantástico, Papa Francisco. A ovelhinha que tem a franja assim, o pastor cuida só dela, porque ela é caprichosa e precisa, não. Cristo cuida de um rebanho. E felizes somos nós, se nos permitirmos ter um lugar dentro desse rebanho, para que a nossa vida dê fruto. Mas não frutos horizontais, frutos que só o Espírito Santo pode dar à nossa vida. Nesse sentido, Padre Pio, hoje nossa missa devocional, quantos sinais nós podemos dizer na vida do Padre Pio desde a sua infância, em que se manifestava a presença de Deus, sinais de que Deus estava com ele. Mas o Senhor permitiu que Padre Pio, ou melhor, a devoção ainda em vida ao Padre Pio fosse purificada, porque como já dizia no outro dia
dia, eu ouvi dos meus catequistas, o demônio é capaz de tudo, inclusive de disfarçar-se de humilde. Mas uma coisa que ele não dá conta é de obedecer. E ali apareceu que o fruto na vida de Padre Pio era do Espírito Santo. Porque quando a igreja lhe pedia obediência, o dia que chegou o superior do convento para dizer: fui e recebi a ordem de te levar transferido, ele falou na hora: estou pronto, onde vamos? Ele falou: calma, amanhã vemos, amanhã junto as coisas, não agora, para onde vamos? Padre Pio obedecia. E o que o Senhor deseja dar à nossa vida é nos levar à obediência da fé adulta, de modo que na nossa vida, com uma fé amadurecida, sou o primeiro a promover um dia devocional em honra ao nosso padroeiro, mas ovelhas exóticas que vivem de devoção aqui não, cristãos, discípulos, ungidos com Cristo. E o pastor, o pároco, é o primeiro que precisa disso. Para que os frutos do Espírito Santo manifestem e nos permitam anunciar, pelo testemunho do Padre Pio e pelo testemunho do Evangelho, que Cristo está presente pelos sinais presentes na nossa vida. Essa é a graça que eu desejo para a minha vida. Isso é o que o Evangelho hoje anuncia, e isso é o que a providência coloca para nós que estamos aqui e recebemos esta palavra. Membros vivos, porque o templo a ser dedicado não são pedras exteriores, mas uma igreja viva, toda ela montada, unida, como pedras vivas de um templo que é Cristo, no qual habita o Espírito Santo. Do contrário, por que admirais essas pedras, esse templo? Não ficará pedra sobre pedra, dizia Jesus Cristo aos discípulos. Se de nós escapa, desaparece o Espírito e os sinais do Espírito de Cristo, grandes construções, mas onde está a igreja? Onde são os cristãos discípulos de Cristo? Deus nos dê a graça de desejar renovar a nossa fé e obedecer na comunhão com a igreja. Cantando, façamos o nosso ofertório.